Valeu, Moisés, obrigada pelas informações. A gente volta com você daqui a pouquinho aí de Blumenau. Gente, vamos continuar falando de saúde. Olha só, em países muito frios, com temperatura muito baixa, com frio intenso e muito longo, existe a relação do número de infartos crescentes em função do frio. Aqui no nosso país, aqui na nossa região, estudos mostram que não. Mas será que com essa expectativa de chegada aí de um frio muito intenso, o alerta muda? A gente convidou um cardiologista para falar sobre esse assunto. A gente vai conversar com o Dr. Guilherme Medeiros Pereira, que é cardiologista e é também ecocardiografista do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, que fica no Hospital Regional de São José. A gente vai falar com ele também sobre mal súbito e sobre a orientação correta para fazer check-up do coração. Dr. Guilherme, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos que nos assistem. Ô, doutor Guilherme, eu sei que tem estudos que dizem que aqui no Brasil, principalmente aqui na nossa região, apesar do frio intenso, esse frio não aumenta a incidência de infartos. E o que acontece nos países de frio muito intenso e de muito tempo de frio. Mas essa expectativa para esse frio que a gente está esperando para essa semana, o frio mais intenso dos últimos 60 anos, muda alguma coisa? Tem algum alerta? Não, eu acredito que não mude também essa orientação, porque a gente sabe que a frente fria, quando ela acaba chegando, existe todo um alerta, né, da parte da meteorologia, que informa que essas temperaturas vão cair com uma velocidade, às vezes, muito rápida, fazendo com que a população acabe fazendo medidas externas, medidas comportamentais, fazendo com que esse efeito da temperatura amena não seja tão influenciado no organismo do indivíduo. Por exemplo, uso de vestimentas mais pesadas, né, no caso, jaquetas, calças, e no caso também, na situação de interdomiciliar, né, tu acaba usando cobertores mais pesados, então tu consegue amenizar esse fator externo da temperatura no teu organismo. O organismo, existe uma resposta frente ao frio, né, o teu corpo, ele tem toda uma adaptação, né, pelo sistema hormonal, a parte de resposta ao frio, então tu acaba diminuindo essa situação de estresse que o teu organismo acaba sendo colocado à prova, e acaba que aquela relação entre do infarto ou do AVC seja bem menos frequente aqui na nossa região. Até a gente fez um trabalho bem interessante no Instituto de Cardiologia e no Hospital Regional. Nós tivemos 11 mil pacientes, que a gente acabou analisando se existia mesmo, respondendo essa pergunta, se existia ou não existia uma relação direta entre internação, né, e as temperaturas mais amenas. A gente conseguiu as informações com o pessoal da EPAGRE, e a gente viu, assim, que as nossas temperaturas mínimas, a média mínima, né, ela era muito superior aos países europeus, até os países da região da Ásia, que tinham esses relatos de aumento de infarto ou de AVC nas temperaturas mais amenas. Quando a gente acabou avaliando, comparando, né, com os estudos, a gente vê que nossa temperatura média, a nossa média mínima chegou a 17 graus, né? E enquanto que numa região, vamos supor, de um estudo que foi relatado no nosso trabalho, que a temperatura média mínima, ela era próxima de -4, -2. Então, com certeza, é uma temperatura muito mais intensa e pouco frequente na nossa região. Então, a gente acaba importando muitos estudos da Europa, só que a gente tem que colocar para a nossa realidade. Então, a nossa realidade aqui está muito diferente, né? Nossas temperaturas são bem mais elevadas, então o nosso organismo sofre muito pouco com essa temperatura mais amena. Agora... Mas, claro, toda informação, toda preocupação com relação ao frio deve ser mantida, né? Então, assim, se agasalhar, fazer com que essa temperatura que está chegando aí seja bem menos perceptível. Sofrida. Agora, doutor Guilherme, também a gente teve a motivação de lhe convidar, porque na última sexta-feira a gente trouxe a informação aqui de um surfista de 38 anos que acabou morrendo de mal súbito. O que é um mal súbito? O que é um mal súbito? O conceito de mal súbito é quando acontece uma parada cardíaca
após mais ou menos o início de uma, acontece após, né, uma parada cardíaca após 1 hora do início dos sintomas de uma pessoa, né, que aparentemente estava sem sintomas algum, ou então quando uma pessoa ela é encontrada morta 24 horas depois de ter sido vista sem sintomas algum, né? Então a pessoa até pouco tempo atrás ela estava bem e de forma súbita ela apresenta um início de sintomas e vindo a progredir para uma parada cardíaca, né? Então a gente sabe que o mal súbito é associado diretamente com a doença cardiovascular, né? E a gente acaba subdividindo em, principalmente com fatores de risco, né? Com a idade superior a 35 anos, as doenças coronarianas são de longe a causa mais frequente, e com pacientes menores que 35 anos já tem um outro tipo de etiologia, principalmente as doenças cardíacas estruturais. Destacam-se a miocardiopatia hipertrófica, né, e as doenças do miocárdio, como a displasia ritmogênica do ventrículo direito, né, que é uma doença mais de cunho genético. Doutor E Guilherme. bem pouco frequente, é uma doença mais rara, né. Mas exatamente por isso a última pergunta, para encerrar, qual é a orientação para um correto check-up? Assim, ó, nenhum check-up, nenhum exame isolado, ele vai te dar liberdade para tu, até mesmo segurança para dizer que tu não vai apresentar nenhum tipo de mal súbito ao longo da vida, tá? Porque os americanos, eles ainda orientam que uma boa conversa com o paciente, entre médico e paciente é muito superior a qualquer tipo de exame, tá? A gente tem aquele viés de sempre solicitar muitos exames, fazer uma investigação, às vezes, desnecessária, tá? E nenhum tipo de investigação vai acabar zerando o risco, né? Então, a gente assistiu aquela situação na Eurocopa, que o jogador europeu da Dinamarca apresentou mal súbito, ele tinha exames normais até 2019, tinha um ecocardiograma normal, então, um paciente que, de longe, ele apresentava um acompanhamento, né, fora do padrão, um paciente de um jogador de alto nível, então, que custa milhões, então ele é muito bem cuidado, né, e ele não ficou livre de ter um mal súbito, né, ele tinha uma doença que acabou precipitando durante uma atividade física, né, extenuante, uma partida de futebol, e não ficou livre de receber um CDI, né, que é o cardiodesfibrilador implantável, que é nada mais que aquele choque, né, que ele tem agora, vai carregar ao longo da vida inteira no peito dele, no caso que ele teve uma morte súbita abortada, então ele teve uma prevenção agora ele parte de uma prevenção secundária, né, ele já teve o evento, já teve esse mal súbito, então ele vai carregar aquele aparelho pela vida inteira, né. Isso dá segurança para ele, né? Agora, nenhum exame isolado vai te dar completa segurança de que tu não vem apresentar um mal súbito. Ok. Doutor Guilherme, obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista. Um ótimo dia. Claro, até uma próxima igualmente. oportunidade. Obrigada. Claro, tudo bem. Valeu. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Está aí, ó. QR Code na tela. Se você gosta das nossas entrevistas, você aponta o celular e vai direto para as entrevistas aqui do nosso SC no Ar.